Olá! Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais fundamentais da economia, o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos constitui um dos instrumentos mais relevantes da análise macroeconômica contemporânea. Ele representa o registro sistemático de todas as transações econômicas realizadas entre residentes de um país e o restante do mundo. Através desse mecanismo, registramos como o dinheiro e os bens circulam entre as fronteiras internacionais. Esses registros são feitos dentro de um determinado período, que normalmente pode ser um ano civil ou um trimestre. Por meio desse mecanismo contábil, são registradas as operações envolvendo o comércio internacional de bens físicos. Também são incluídos os serviços, como turismo, transporte internacional e consultorias prestadas globalmente. Além disso, o balanço captura o fluxo de rendas, como juros e dividendos pagos a investidores estrangeiros ou recebidos de fora. Incluímos ainda as transferências unilaterais, como as remessas de dinheiro feitas por pessoas para suas famílias no exterior. E os fluxos de capital, que envolvem investimentos em empresas e movimentações no mercado financeiro global. Mas o balanço de pagamentos não é apenas um relatório estatístico, ele oferece uma visão abrangente da posição externa de uma nação. Através dele, conseguimos identificar a capacidade de financiamento de um país e sua sustentabilidade financeira. Ele nos permite ver se o país está em uma posição sólida ou se depende excessivamente de recursos estrangeiros. É possível monitorar as reservas internacionais, que funcionam como uma poupança estratégica para momentos de crise. O documento reflete a inserção competitiva da nação na economia global e sua capacidade de cumprir obrigações. Mostra onde somos eficientes na produção e exportação e quais áreas dependem mais de importações de tecnologia. Avalia se o país consegue honrar seus compromissos com o resto do mundo a longo prazo. Um déficit persistente pode exigir mudanças na política econômica para evitar crises cambiais ou de dívida. Já um superávit constante fortalece a moeda nacional e atrai mais investimentos produtivos para o desenvolvimento. O balanço é dividido em contas fundamentais, como a conta corrente, que é o coração das transações diárias. Nela, vemos o resultado líquido de nossas trocas de mercadorias e serviços com o mundo exterior. Também temos a conta financeira, que registra a entrada de capital para novos negócios e fábricas no país. Essas informações são vitais para que os governos tomem decisões sobre taxas de juros e controle da inflação. Em resumo, o balanço de pagamentos mostra como o país se relaciona economicamente com todo o resto do mundo. É o termômetro que mede nossa força e nossa integração no dinâmico cenário econômico global contemporâneo, o balanço de pagamentos. Imagine que ele é o grande livro-caixa de um país. Assim como uma empresa registra cada centavo que entra e sai para saber se está lucrando, um país faz o mesmo com suas transações internacionais. Esses registros permitem avaliar a saúde econômica das nações, compreendendo como elas interagem comercialmente com o resto do mundo. Tudo começa com o comércio. Cada produto que o país exporta, vendendo para outros mercados, gera uma entrada de recursos fundamental. Da mesma forma, as importações representam a saída desses recursos. Esse fluxo constante de mercadorias é a base do sistema de registros. Mas o balanço de pagamentos é muito mais amplo. Ele engloba transações financeiras que muitas vezes não vemos de forma física, mas que pesam no caixa. Considere as remessas de lucros que empresas multinacionais enviam para suas sedes no exterior, ou o pagamento de juros de dívidas externas. Também registramos o investimento estrangeiro, quando o capital de fora entra para construir fábricas ou investir em empresas locais. O grande objetivo aqui é dar transparência. O balanço evidencia como as contas externas do país estão se comportando em um dado período. Com esses dados em mãos, governos e bancos centrais podem formular políticas econômicas que garantam estabilidade e crescimento. Analistas utilizam o balanço para avaliar a solvência do país, ou seja, se ele terá dólares suficientes para pagar suas obrigações internacionais. Ele também nos diz quão competitivas são nossas exportações. Um balanço positivo geralmente indica que nossos produtos estão atraindo o mundo. A estabilidade cambial depende diretamente desses fluxos.
Se entra muito mais dinheiro do que sai, a tendência é que a moeda local se valorize. O balanço também afeta as reservas internacionais, que funcionam como uma poupança do país para momentos de crise global. Para que todos falem a mesma língua, esses registros seguem padrões internacionais rigorosos estabelecidos pelo Fundo Monetário Internacional. Essa padronização do FMI permite que o balanço de pagamentos de um país seja comparado fielmente com o de qualquer outra nação. Isso gera confiança. Investidores globais olham para esses números padronizados antes de decidirem onde alocar bilhões em capital. Em última análise, entender o balanço de pagamentos é entender a estabilidade financeira e a posição estratégica de um país no globo. É o termômetro que mede as interações econômicas e ajuda a prever o futuro da nossa economia e da nossa prosperidade. Espero que esta visão geral tenha esclarecido este conceito fundamental. O conhecimento é a melhor ferramenta para entender o mundo financeiro. O balanço de pagamentos registra todas as transações de um país com o exterior, dividido em 3 contas principais. A primeira é a conta corrente, que abrange o comércio de bens e serviços, além de rendas e doações. Aqui também entram serviços como turismo e fretes, além do pagamento de juros e dividendos ao exterior. Já a conta de capital registra transferências de patrimônio e ativos não financeiros, como patentes e marcas. A conta financeira foca em investimentos diretos e em carteira, sendo vital para o fluxo de capital do país. Por fim, a conta de erros e omissões garante o equilíbrio estatístico de todo o sistema contábil. Compreender essa estrutura é essencial para avaliar a saúde econômica e financeira de uma nação. O balanço de pagamentos é o mapa das relações econômicas globais. O balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações econômicas de um país com o resto do mundo em um período. Dentro dele, a conta corrente é o componente mais vital, refletindo a economia real de bens, serviços e rendas que cruzam as fronteiras. Ela é composta por 4 subcontas fundamentais: a balança comercial, a balança de serviços, a renda primária e a renda secundária. A balança comercial registra a exportação e importação de bens físicos. É o coração do comércio de mercadorias tangíveis entre nações. Aqui entram desde commodities como grãos e minérios até produtos de alta tecnologia e bens de consumo duráveis. Um superávit comercial ocorre quando vendemos mais do que compramos. Já o déficit acontece quando as importações superam as vendas externas. Esse saldo é um termômetro da competitividade de um país. Países exportadores fortes tendem a acumular superávites recorrentes. A segunda subconta é a balança de serviços, que trata do que é intangível, como o conhecimento e o suporte técnico internacional. Grandes componentes aqui são o turismo internacional e as passagens aéreas, fundamentais para a entrada e saída de divisas. Também inclui pagamentos de seguros, fretes marítimos, royalties de tecnologia e diversos serviços empresariais especializados. A renda primária registra a remuneração dos fatores de produção, o capital e o trabalho que cruzam as fronteiras nacionais. Nela são lançados os salários de trabalhadores não residentes e a renda de profissionais brasileiros atuando fora do país. A maior parte desse fluxo vem da remessa de lucros e dividendos de empresas estrangeiras operando localmente para suas sedes. Também estão incluídos os pagamentos de juros sobre empréstimos internacionais e sobre o serviço da dívida externa nacional. Por fim, a renda secundária envolve transferências sem contrapartida direta, como doações humanitárias e ajudas internacionais. O exemplo clássico são os imigrantes que enviam parte de seu sustento para familiares que permaneceram em seus países de origem. O saldo final da conta corrente revela se o país tem capacidade de financiar outros ou se necessita de capital estrangeiro para suas contas. Um déficit elevado pode pressionar a taxa de câmbio e a inflação, exigindo a entrada de investimentos para equilibrar a balança. O investimento direto é a forma mais estável de financiar esse déficit, trazendo capital produtivo e tecnologia para o país. Compreender esses fluxos é essencial para qualquer análise econômica séria. Vamos entender rapidamente a conta de capital e a conta financeira do balanço de pagamentos. A conta de capital registra transferências de capital e ativos não financeiros, como patentes e marcas comerciais.
Ela inclui desde o perdão de dívidas até transferências por migração, sendo vital para a consistência estatística. Já a conta financeira mostra como o país financia seus déficits ou aplica seus superávites no exterior. O investimento direto envolve a gestão efetiva de empresas, como a construção de fábricas e abertura de filiais. É um capital estável, associado à geração de empregos e à importante transferência de tecnologia para o país. Esses fluxos são fundamentais para a saúde e o desenvolvimento econômico de longo prazo de qualquer nação. Sobre a conta financeira. Hoje vamos detalhar os componentes que equilibram as relações econômicas internacionais. Começamos pelo investimento em carteira. Aqui, o capital busca rentabilidade em ações e títulos de dívida, sem a intenção de controlar as empresas. Esses ativos são negociados abertamente e oferecem alta liquidez, mas também trazem desafios para a estabilidade econômica. Por serem muito sensíveis às expectativas, esses fluxos podem gerar volatilidade cambial rápida ao entrar ou sair de um país. Avançamos agora para os derivativos financeiros. São instrumentos que derivam seu valor de outros ativos básicos. Incluem contratos futuros, opções e swaps. Ferramentas vitais para quem opera no comércio global. Eles servem a dois propósitos principais: a proteção contra riscos, conhecida como hedge, ou a busca de lucro por meio da especulação. A categoria de outros investimentos é mais ampla e captura fluxos que não se encaixam nas anteriores. Nesta linha, registramos empréstimos bancários internacionais, financiamentos comerciais e até depósitos em moeda. Um dos pontos mais críticos são os ativos de reserva. Eles são o colchão de segurança de uma nação. Essas reservas são mantidas e geridas pelo Banco Central para garantir que o país honre seus compromissos internacionais. As reservas são compostas por moedas estrangeiras, ouro e os direitos especiais de saque, os DES do FMI. Ter reservas sólidas permite que o país enfrente crises de liquidez e mantenha a estabilidade do câmbio. Por fim, temos a conta de erros e omissões. Ela é o ajuste técnico indispensável em qualquer balanço. Em sistemas tão vastos, discrepâncias estatísticas são inevitáveis. Esta conta garante que o balanço feche matematicamente. Diferenças de prazos e critérios de avaliação entre países criam esses desvios que precisam ser equalizados. Dessa forma, o sistema alcança o equilíbrio contábil perfeito, refletindo fielmente a posição externa do país. Entender cada uma dessas contas é essencial para quem analisa a macroeconomia e os movimentos de capital global. A conta financeira é, no fundo, o registro de como um país se financia e investe no resto do mundo. Esperamos que esta visão detalhada tenha ajudado a compreender melhor o balanço de pagamentos, explorar um dos pilares mais fundamentais da macroeconomia, o balanço de pagamentos. Um registro vital das relações de um país com o mundo. Embora pareça um termo técnico complexo, ele é, na verdade, a contabilidade de todas as transações econômicas entre residentes e não residentes de uma nação. Por definição contábil rigorosa, o balanço de pagamentos sempre fecha. Isso significa que a soma de todas as suas contas deve resultar exatamente em zero. Essa igualdade ocorre pela regra de partidas dobradas. Cada transação gera um crédito e um débito equivalente no sistema financeiro internacional. Portanto, se uma conta está no vermelho, outra deve estar obrigatoriamente no azul para que o equilíbrio macroeconômico seja mantido. Se um país apresenta um déficit em sua conta corrente, gastando mais do que recebe em bens e serviços, esse saldo precisa ser compensado. O equilíbrio vem, frequentemente, pela entrada líquida de capitais financeiros do exterior, como investimentos diretos ou empréstimos internacionais. Ou, em outros casos, o país utiliza suas reservas internacionais para cobrir a diferença. É uma redução direta da poupança externa da nação. Essa identidade contábil básica permite interpretações macroeconômicas profundas sobre a saúde financeira e a sustentabilidade de uma nação. Déficits persistentes em conta corrente podem indicar uma dependência perigosa de financiamento externo constante para manter o consumo interno. Isso torna o país vulnerável a mudanças bruscas nas taxas de juros globais ou a crises de confiança que podem paralisar o fluxo de capital.
Por outro lado, superávites contínuos podem refletir uma alta poupança doméstica e uma forte competitividade dos nossos produtos lá fora. Indica que o país está produzindo mais do que consome, acumulando riqueza externa e fortalecendo sua posição no comércio internacional. Contudo, superávites excessivos também podem sinalizar que o país não está investindo o suficiente internamente para sustentar o crescimento futuro. Para governos e bancos centrais, o balanço de pagamentos funciona como uma bússola estratégica essencial para a tomada de decisões críticas. Ele orienta a política cambial, determinando se é necessário intervir no valor da moeda para manter a competitividade e a estabilidade. Também influencia a política comercial e monetária, ajudando a ajustar as tarifas e os incentivos para os setores produtivos nacionais. Para os investidores, os dados do balanço de pagamentos são sinais vitais sobre a saúde macroeconômica e os possíveis riscos de crédito de um país. Eles analisam se o crescimento de uma nação é sustentável ou se está sendo financiado por dívidas que podem se tornar impagáveis no futuro. A sustentabilidade externa é o que garante que um país possa honrar seus compromissos internacionais sem crises cambiais desastrosas. Mais do que um simples relatório de números, o balanço de pagamentos é um instrumento estratégico de análise para interpretar o tabuleiro global. Em um mundo cada vez mais interconectado, entender esses fluxos é vital para antecipar tendências e vulnerabilidades na economia internacional. Identificar oportunidades torna-se muito mais assertivo quando conhecemos os caminhos que o capital percorre através das fronteiras globais. Entender o balanço de pagamentos é, acima de tudo, entender o futuro da nossa economia global. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.